Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E hoje é um daqueles episódios em que a gente vai tentar sair um pouquinho mais inteligente do que quando a gente entrou. É um pouquinho até fora do normal do Quem Você Pensa Que É, porque a gente vai aprofundar mesmo na parte, eu diria, na parte técnica da coisa, né? E a nossa convidada que vai trocar essa ideia com a gente aqui hoje é uma psicóloga com especialização em neuropsicologia e análise do comportamento. Isso, aham. É. Isso, pode crer. E além de tudo isso, estamos tirando ela da lua de mel, porque ela acabou de casar. Poderia estar fazendo outra coisa, mas está aqui conversando com a gente. Então, por favor, vamos valorizar. Dá um oi pro pessoal, Pamela Hodler. Olá, pessoal, tudo bom? Minha primeira vez aqui num podcast, aprendendo aqui também, né? Acho que vai ser uma troca bem legal. É isso, que da hora. Ô, Pamela, a gente tem um hábito aqui no Quem Você Pensa Que É, de começar a nossa conversa fazendo duas perguntinhas sobre você. Sei lá, uma pergunta que tenta engatilhar essa nossa conversa e apresentar talvez um lado que as pessoas não conhecem seu. Tá? São perguntas simples, não precisa se assustar. Certo. Então vamos nessa. A primeira delas, eu quero saber se tem uma coisa que você, por si só, já sabe que você é muito ruim naquilo. Sabe, tipo, isso aqui não é pra mim mesmo, não coloca na minha mão porque vai dar ruim. Alguma coisa desse tipo pra falar com a gente. Vixe. Trabalhos mais manuais, artesanais, digamos assim. Não sou muito boa. Inclusive, até minha letra, a minha escrita é péssima. No trabalho, eu sou extremamente zoada, porque minha letra não é das melhores. Então, coisas que precisam de detalhes mais manuais, assim, não sou muito boa, não. Olha só, que maneiro. A outra pergunta seria o oposto dessa. Eu quero saber de uma coisa que você fala aqui, pode deixar comigo. Isso aqui eu me garanto. Aqui é eu, é minha vez.
Eu acho que organização, assim, em relação ao aspecto mais, como posso dizer, mais acadêmico, digamos assim, sabe? Assim, de organização de rotina, de coisas para estudar, coisas a serem feitas, né? E, tipo, começar e fazer, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu sou boa, assim, para fazer. Que eu começo e faço, vou até o fim. Aí também acaba que é uma habilidade que eu preciso ter, né, no dia a dia, né, no trabalho também. Então, acaba treinando sempre. E eu diria que é uma bela vantagem, né? Porque, sei lá, não sei se isso é um consenso, mas, cara, pra mim, organizar as coisas, assim, do jeito que você tá falando, cara, é uma coisa absurda de difícil. Pra mim, sabe? Então, eu enxergo como uma vantagem, sabe, maravilhosa pra quem tem. Mas é uma coisa que é aprendida também. Não é uma coisa assim que nasceu comigo. Não. Foi desenvolvida, assim. Fui aprendendo, né, a como fazer. Inclusive, eu tô falando desse negócio de eu ser péssimo em organização. É até uma questão na minha terapia, né? Porque eu faço por conta do TDAH, né? Cara, parece que é tipo de lei. Para um TDAH ele tem que ter organização, porque senão ele vai se perder no rolê e não vai sair nada nunca, né? Sim. Então é um tema que acaba voltando sempre na minha terapia, de cara, tem que se organizar, tem que... Para todo mundo é muito importante, né? Mas daí a questão do TDAH agrava um pouquinho mais, né? Dificulta um pouquinho. Verdade. Isso é verdade. Mas pra mim é uma meta, né? É uma coisa que, assim, eu admiro pra caramba quem consegue, porque tô no processo. É um processo sempre. Eu queria começar essa conversa nossa, agora que já falamos um pouquinho da Pamela. Eu vi uma postagem sua aqui no Instagram e eu já tinha visto uma outra pessoa comentando uma coisa bem parecida em um vídeo, eu acho que foi no TikTok, que falava sobre esse lance de a organização em estudar. E na tua postagem você fala que é muito mais vantajoso você pegar em períodos curtos, né, fazendo pausas, Sim. do que você falar, cara, vou virar a noite estudando para tentar dominar esse tema, né? Sim. Tem a ver, eu imagino, com a ideia da plasticidade que você fala do cérebro, né? No teu perfil. Eu imagino, né? Sim, tem relação também. Mas, tem bastante relação com... Porque o nosso cérebro, ele cansa, né? E daí, ele tem um tempo curto e também em relação à quantidade de coisas que ele consegue manter que a gente chama de memória de trabalho, ela é limitada. Então, se na hora que a gente quer fazer tudo de uma vez, não dá certo, porque vai ter coisa que vai ficar para trás. Então, é melhor focar em fazer pouco e fazer com qualidade, né, do que tentar fazer muito e daí não vai dar certo, porque vai ficar cansativo, né? Você vai se desmotivar também. Então, até eu falo muito, né? Que pouco é melhor do que nada, né? Então, às vezes, quando se trata, assim, nesse sentido de coisas saudáveis a serem feitas, né? No geral. Então, que as pessoas acabam tendo um pensamento muito 8 e 80, né? Ou eu faço lindo, perfeito, 100%, ou não faço nada. Mas isso só atrapalha, né? O ideal é fazer um pouquinho que seja. Então, se quer começar a estudar, não tem hábito nenhum de estudar, é muito melhor colocar lá como meta ler 10 minutos por dia do que falar que vai estudar 2 horas, sendo que não estudava nem 1 minuto antes, né? Então, acaba que desmotiva, porque você coloca uma meta muito grande, né, e desproporcional com a realidade, e isso atrapalha a execução, né?
Então tem mais a ver com a memória de trabalho, né? Eu falei sobre a neuroplasticidade que chama, né? Sim, é que a neuro... Assim, tudo é interligado, né? É que são conceitos, assim, diferentes, né? A neuroplasticidade, ela... Basicamente, assim, a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar. Então, está mais ligado com a aprendizagem. Né? Então, eu tinha falado isso porque o outro vídeo que eu comentei, a menina falava não sobre estudar, ela falava sobre aprender coisas novas, né? Isso. E ela falava que, tipo assim, quando você vai fazendo devagar, passo a passo, e fazendo pausas e tal, você vai criando novas conexões com o neurônio e tal, então, e acaba fazendo essa parada da neuroplasticidade, né? Dele se reorganizar, no caso. Né? E também porque o cérebro precisa de repetição. Então, se você repete várias vezes menos coisas, né? Acaba que você vai fixar com mais facilidade do que se você fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É muito mais difícil de aprender, né? Quando tem muitos estímulos para ser aprendido. Então, é mais nesse sentido. Ah, que da hora. Eu acho que eu acabei por não fazer uma introdução adequada. É aquela coisa que eu tinha falado para você antes da gente começar. E aí agora estou falando para quem está ouvindo, que hoje a gente está fazendo um caminho que é meio que pro lado contrário do normal aqui do Quem Você Pensa Que É. Porque é uma coisa que eu já falei bastante aqui em outros episódios, que assim, não tem uma resposta definitiva que explica a construção da personalidade e identidade sozinha, né? Ela tem N fatores, tem cultura, comportamento, genética, né? Tem essa parte do corpo mesmo, né? Da biologia e tal, né? O normal aqui é que a gente pegue mais pessoas que falam sobre essa construção de personalidade pelo lado cultural da coisa, né? Pelo jeito que ela aprendeu, pelas experiências que ela teve e tal, né? Eu achei que seria bem legal a gente tentar ver esse lado, que é o que a gente até já começou a pincelar aqui, que é o lado da genética, da biologia, né? De como funciona a mente e tal, né? Sim, que realmente. E a cultura é muito importante, né? Esse trabalho que você faz, né? De trazer as pessoas para falar, né? Da construção da personalidade delas também é muito legal. Até porque é isso que faz cada um ser único, né? Tem fatores genéticos, tem pessoas que têm fatores genéticos em comum, né? Mas a vivência do dia a dia é única. Cada um, até mesmo crianças gêmeas que têm lá a mesma família, vai ter comportamentos totalmente diferentes um do outro, porque a construção vai ser diferente, apesar de estar na mesma casa e com os mesmos pais. Se muda uma coisinha no ambiente, já muda tudo. Fora, eu não sei, aí eu não sei dizer, eu estaria chutando, eu acho, mas você falou o exemplo dos gêmeos. É tudo idêntico, até na genética? Porque assim, se você pensa no comportamental, por exemplo, cara, existe uma diferença gritante em cada pessoa, do jeito que ela recebe, né, as experiências, né? Tipo, os filtros dela para receber cada experiência, né? E aí, isso é uma coisa que eu acho que já vem em cada um, meio que uma informação de como ela lida com as coisas, né? Então, no caso de gêmeos, a questão genética é muito igual, né? Mas tem outros fatores, né? Por exemplo, temperamento. Que cada um pode ser diferente. Isso já vai afetar como que vai desenvolver. Então, por exemplo, vai ter bebês que são mais chorões, tem outros que já são mais simpáticos, sorridentes, e que é algo que já veio dele mesmo. E que pode ser que, mesmo sendo gêmeos, tenham esse temperamento diferente e que, consequentemente, no dia a dia, as interpretações, os acontecimentos no dia a dia vão sendo moldados a partir disso também e vai mudando conforme vai crescendo. Eu acho isso muito interessante, mas assim,
tem uma coisa que aí eu acho que... Eu não sei explicar muito bem, mas assim, me parece que quando a gente olha para essa parte científica de, tipo, como cada pecinha funciona dentro da cabeça e no corpo das pessoas, tem pra mim, tem um lance meio que matar a fantasia, sabe? Parece muito mecânico, sabe? Tipo, parece que assim... Por exemplo, eu acompanhava bastante coisa do Wesley, sabe? Wesley Delanogari? Aham. Eu acompanhava bastante coisa dele, mas assim... No conteúdo dele, ele explica muita coisa relacionada a sentimento como reação química, sabe? Uhum. Né? Que, teu cérebro funciona assim, 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 e é por isso que você fica nervoso. Ou é por isso que você se apaixona, coisa assim, sabe? E pra mim, eu imagino que pra uma galera também, não tem um negócio do tipo assim, acabou com o encanto da coisa, sabe? Entendi. Assim, quando a gente só se limita à parte química, né, fica meio complicado mesmo. É claro que o aspecto químico, genético, assim, influencia e muito, né? Tem pessoas que precisam de algum tipo de medicamento para regular essa parte, por exemplo, no caso de algum tipo de tratamento, né? Mas uma coisa que é muito importante, assim, dentro da psicologia é a psicologia social. É uma das vertentes, assim, que eu falo que todo psicólogo tem que saber que o aspecto social influencia e muito a saúde mental, os comportamentos, influencia tudo o contexto social. Então, a gente precisa entender também sobre isso, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem nenhuma predisposição genética, sei lá, que vai desencadear uma depressão, por exemplo. Mas ela tá lá num ambiente extremamente tóxico, e sem acesso ao básico, então como que essa pessoa vai ter uma boa saúde mental? Fica muito mais difícil a caminhada ali. Então, é como se fosse, tipo um quebra-cabeça mesmo, assim. Uma pecinha e é muito único de cada pessoa. Então, vai ter pessoas que às vezes vai ter questões que são muito mais influenciadas pelo aspecto químico, genético, né? E vai ter pessoas que vai ter muito por causa do contexto que cresceu, o contexto social onde vive, ou intercalado, tudo ao mesmo tempo. Então, nunca é um único fator, né? Tem muita coisa ligada. Que da hora isso, cara. É muito interessante você tentar entender todo esse emaranhado de coisas que é cada indivíduo, né? Porque você é uma mistura de, sei lá, 1 milhão de coisas diferentes pra você ser do jeito que você é, né? Sim. Eu tava pensando enquanto você falava que tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram e ela bate muito nessa ideia do social. Chama o arroba lá do perfil dela é Despatologiza. E ela, sabe qual que é? Então, parece que assim, a ideia que ela mais defende tem a ver com esse negócio o meio que a gente vive, talvez influenciado por esse trem desgovernado que é o capitalismo, ele tenta meio que tirar do social todo o ônus, né? Então ele diz que essa ideia que hoje é muito recente de qualquer coisa que você observa, tipo, você observou uma mudança de humor repentina, aquela ali é bipolar. Aí você observa uma pessoa que não consegue, sei lá, se concentrar em alguma coisa, olha lá, TDAH. Sabe, é um lance meio de jogar na conta do indivíduo. É você que tá com probleminha, você que veio com defeito. Não é o social que tá ali te influenciando pra você ficar do jeito que você tá, né? E ela bate muito nisso. Eu aprendi bastante coisa, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar, até conhecer o perfil dela, no tamanho do peso, que é todo o social que envolve, né, a gente. Sim, tem tido, assim, uma onda muito grande de autodiagnósticos, né, na internet. Então,
assim, a divulgação de informações ajuda muito, assim, pessoas que não tinham acesso à informação hoje em dia conseguem ter um diagnóstico adequado porque tem mais acesso e busca ajuda para ter essa avaliação, mas também, ao mesmo tempo, acaba que muita gente fica se autodiagnosticando e às vezes não é uma questão de diagnóstico, é só a vida mesmo, que a gente vai ter momentos em que vai ficar triste, vai ter momentos que vai ter mais raiva, vai ter momentos que a gente vai ficar mais distraído, né? Mas vai ter momentos que a gente vai estar mais sociável, outros menos. Então tem esses dois lados aí, né, da divulgação de informações. E ainda tem a questão que às vezes tem muita divulgação de informação errada, que não... Daí ainda a pessoa se autodiagnostica por um transtorno com critérios que não tem nada a ver. Outro dia, a minha filha estava falando que ela viu alguns estudos na internet, e depois eu vi outras pessoas falando também, que no caso do TDAH mesmo, diz que é muito... em mulheres é muito mal diagnosticado, sabe? Tipo, diz que acontece muito de diagnosticar outra coisa, né? E a pessoa tá ali com TDAH, porque parece que ela em comparação com o homem, que quase sempre tem um negócio da hiperatividade, é muito mais fácil chegar ali na ideia do TDAH, porque ele é um 220 o tempo todo, né? A mulher parece que ela esconde melhor. Sim, no caso do autismo também bastante, né? Tem muito diagnóstico tardio. É porque, assim, na nossa cultura, né? A mulher, ela sempre, desde criança, ela é sempre muito mais cobrada em relação a ter comportamentos adequados, né? Então, né, tipo, do que é esperado na sociedade. Então, acaba que com essa cobrança, a mulher aprende a mascarar as características. Só que quando você fica... Você passa uma vida mascarando suas características, fingindo ser alguém que você não é extremamente cansativo, né? Então, isso acaba fazendo até desenvolver comorbidades. Então, às vezes, né, a pessoa tinha só o TDAH, ou tinha só um TEA, mas como não teve um diagnóstico e um tratamento adequado e cresceu dessa forma, às vezes desenvolve outras comorbidades, né? Depressão, ansiedade, né? E outras coisas, justamente por não ter tido o tratamento para o transtorno adequado, né? Cara, que doideira isso. Se a gente para pensar, eu não me lembro falando mundialmente, mas eu lembro de ter visto que a psicologia e a psiquiatria aqui no Brasil, ela não tem 50 anos direito ainda, né? É tipo... a psicologia fez 60, acho que foi 60 ou 50, alguma coisa esse ano. Tem pouco tempo. Não é? Eu tava vendo aquele documentário até que tem na Netflix, que é sobre aquele... Esqueci o nome, mas era um hospital psiquiátrico de Minas Gerais lá, que... Cara... Acho que é Barbacena, se eu não me engano. Eu acho que eu não tenho certeza, mas o documentário chamou Holocausto Brasileiro, tem na Netflix. Né? Esse mesmo. E lá conta a história de pessoas que era tipo, cara, a mulher normal que de repente brigou com o homem, interna lá. Criança normal que tem um comportamento, sei lá, de hiperatividade, coisa assim, interna. Era tudo assim, né? Meio que assim, esconder tudo que não tá no padrão esperado, né? E aí colocou um monte de gente lá pra enlouquecer de verdade naquele lugar, né? Sim, tratamento extremamente desumano. Realmente, afeta e muito nessa questão de diagnósticos errados, tratamentos errados, né? Porque, assim, o diagnóstico é muito importante para quem tem o transtorno, né? É muito importante buscar, né? Mas também realmente acontece de se ter diagnósticos que não deveriam, né? Que às vezes não é um diagnóstico, né? É o contexto da pessoa, né? A questão, uma coisa que no meu trabalho, né, apareceu muito por causa da pandemia. Eu faço avaliação de criança e adolescente, né?
Então, tem a questão que é chamada das crianças da pandemia, que foram aquelas crianças que nasceram ou estavam recém-nascidas na época da pandemia, que viveram um isolamento social, consequentemente afetou o desenvolvimento delas, né? Então, às vezes, a criança chega para avaliação, né, porque está com algum tipo de atraso, né, na fala ou algum atraso, né, comparando com os pares, né, para investigação, por exemplo, de um autismo, mas às vezes não era um autismo, às vezes era por um atraso por uma falta de estímulo, né, no ambiente que ela estava. Então, daí a criança passava a ser estimulada, porque independente de diagnóstico, se a criança tem um atraso de desenvolvimento, ele precisa ser trabalhado, passava a ser estimulada, logo já alcançava o desenvolvimento dos pares, né? Então, dava para ver que era uma questão de estímulo, né? Então, daí tem toda essa questão de tomar todo um cuidado na hora de fechar um diagnóstico, entender, quando que essa criança nasceu, né? Como que foi os primeiros anos de vida dela, né? Então, antes de se fechar qualquer diagnóstico. E às vezes é só precisa de uma mudança no ambiente que ela tá, né? Colocar para fazer mais atividades, mais coisas, e daí pronto. Mas, né, tem casos que realmente casos de se fechar um diagnóstico. E até mesmo não precisa necessariamente ter nascido na pandemia, né? Eu acho que quem estava ali numa fase, tipo, infância, muito importante para o desenvolvimimento, né? Eu falo porque o meu menino aqui, ele estava indo, acho que da quarta para quinta, quando começou os lockdowns, sabe? E aí começou a ter aula online, né? Sim. Cara, um déficit absurdo no aprendizado, né? E até no comportamental mesmo, porque uma coisa é você estar no meio de outras pessoas, que aí tem todo um reforço, né, do seu comportamento e tal. Outra coisa é você sozinho em casa olhando para uma tela, né? Sim. O meu guri teve muita dificuldade nessa época aí. Eu acho que agora ele até conseguiu recuperar depois que voltou, tudo normal. Mas eu lembro que na época era uma questão, assim, preocupante, né, no desenvolvimento dele. Sim, afetou bastante, né? Uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto os alunos quanto os professores que não estavam preparados para mudar para um ensino remoto. Porque uma coisa é você ensinar na sala de aula, outra coisa é você ensinar de forma online. São recursos totalmente diferentes que você precisa utilizar para conseguir fazer a pessoa que está do outro lado aprender, né? Então, daí todo mundo caiu de paraquedas nessa situação e fez o que podia, né? No momento que dava. Verdade. Foi um momento complicado mesmo, né? Eu tava vendo aqui sobre outras coisas que você fala no perfil que também relacionado e que eu queria, de repente, que a gente desse uma pincelada para quem nem sabe, não tá acostumado a ouvir esse tipo de coisa, né? Você explicou mais ou menos a ideia da neuroplasticidade, da memória de trabalho. Eu queria que falasse um pouco sobre esse controle inibitório. Sim. Bom, controle inibitório é a capacidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos. Então, ele faz parte das funções executivas, né? Função executiva que entra a questão, né, do controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, né? Então, o controle inibitório é aquilo que faz a gente se controlar no dia a dia, né? Então, quando tá bravo, não ir lá e xingar outra pessoa, ou quando, sei lá, você quer comer o bolo inteiro lá, mas você tem controle inibitório, você vai lá e vai comer só um pedaço, né? Ou ter o controle inibitório de sentar para ler ao invés de pegar o telefone para ver as redes sociais. Então, o controle inibitório basicamente é isso, é a nossa capacidade de autocontrole, né? De controlar os nossos impulsos. É uma habilidade muito importante no dia a dia, né? E pessoas que têm o TDAH, né, tem uma alteraçãozinha aí no controle inibitório, né? Tem a dificuldade de controlar os impulsos, né? Então,
Geralmente, né, em criança é mais evidente, né? Porque geralmente é aquela criança mais agitada, né? Que não consegue ficar quieta, né? Não senta direito. Né? Agora, nos adultos é um pouco mais sutil, né? Geralmente aparece mais no dia a dia, né? No controle de impulsos no dia a dia. Às vezes, não, na regulação emocional, né? Na forma de lidar com frustração, de lidar com as coisas no dia a dia. Então, isso que é o controle inibitório. Ah, da hora. Eu ia perguntar na sequência sobre esse negócio do TDAH que você já adiantou e já falou, né? Mas afeta, é uma das coisas assim, que é mais evidente assim, no TDAH, né? Essa questão do controle inibitório. É pré-requisito, assim, né? Para diagnósticos, né? Que tem lá, né? Vários itens, né? Essa questão de dificuldade de se controlar, né? Afeta a organização também, então a fala às vezes acelerada demais, né? Não consegue esperar o momento adequado para falar. Aparece muito em crianças, principalmente, nessa questão da fala, né? Aquela criança que tá lá, não consegue ficar em silêncio um segundo. Meu filho é assim. Total assim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tenho curiosidade, e aí eu acho que você só, de repente, acho que você vai conseguir só me dar um panorama, né, que eu tava vendo no teu conteúdo que você aplica o teste neuropsicológico, né? Sim, aham. Ele serve só para TDAH e TEA ou para mais coisas? Para mais coisas. É porque eu faço atualmente somente de criança e adolescente, né? Uhum. Então, por exemplo, transtornos de personalidade, só adultos, né? Mas dá para ser diagnosticado a partir da avaliação, né? Uhum. Qualquer tipo de transtorno mental que seja, né, comportamental, né? Que seja avaliação comportamental. Então, daí a aplicação... Ele serve para qualquer um, então? Sim. É porque a gente fala muito, né, do TDAH, do autismo, que acaba sendo o que aparece mais em clínica, né? Porque acaba trazendo prejuízos muito evidentes para aquela criança. Então, é o que faz os pais buscarem a avaliação. Então, então geralmente, ou a escola, ou o pediatra, né, ou o neuropediatra encaminha para fazer essa investigação. A criança tá com um atraso na fala, ou a criança não está conseguindo acompanhar a turminha, a criança se isola, ou a criança não para, né? Não consegue se concentrar em nada. Então, geralmente é a maior parte da demanda, né? Que eles buscam, assim, para avaliação é essa. Então, por isso que muito se fala, né, nesse sentido. Mas, pelo menos, assim, para mim, o que aparece mais, né? O TDAH, o autismo, o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Transtornos, assim, da fala, geralmente, também, né? Que daí também a gente faz um trabalho, uma equipe multi, né? Porque é muito importante. Então, às vezes a criança vem, né, para investigação TEA, mas às vezes pode ser um transtorno motor da fala. Então, daí a fono vai ajudar muito nessa avaliação, né, para identificar qual que é o transtorno motor, né, o que está acontecendo, que essa criança está com atraso na fala. Então, avalia de tudo, né? É que a avaliação, ela vai... O caminho que a gente vai a partir da demanda trazida, né? Então, a gente não sai investigando absolutamente todos os transtornos existentes, né? É a partir da dificuldade observada e a demanda que foi apresentada pela família, apresentada pela escola, ou pelo médico que encaminhou, que daí a partir disso a gente vai traçando um caminho, né? Então, numa avaliação, a gente vai escolhendo, né, quais são os testes mais adequados para aplicar naquele caso, qual que é os questionários que a gente precisa aplicar, se vai precisar fazer observação na escola, se não precisa, se vai precisar encaminhar para outros profissionais. Então, tem todo um contexto.
Ah, tá. A minha curiosidade sobre o neuropsicológico é porque o psiquiatra, tanto o psiquiatra que eu passo, quanto o psicólogo falaram, cara, você é tipo 90% TDAH. Mas eu não fiz esse teste, entendeu? Eu não fiz ele. Eu tava pra fazer agora no começo do ano. Era essas coisas de tipo convênio, libera, não libera, tal. Tava meio nesse impasse, entendeu? E aí, pro começo do ano eu vou conseguir fazer, mas a minha curiosidade estava nesse sentido, sabe? Porque eu não tenho ele. Não necessariamente você precisa ter feito uma avaliação neuropsicológica para fechar um diagnóstico. Porque, assim, o que é utilizado de base é o DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, para fechar qualquer diagnóstico, a pessoa tem que ter alcançado os critérios que estão definidos lá para aquele transtorno. Então, assim, quando o médico, né, o psico já tem experiência nesse sentido, e o caso às vezes é muito evidente, né, de características, dá para ser feito um fechamento de diagnóstico também nesse sentido, mesmo sem o teste específico. Mas o legal do teste é mais também para você conseguir fazer um acompanhamento, como que está a sua cognição, né? Medir como que tá, como que é a sua atenção, né? Se é mais do tipo mais desatento, ou se é mais hiperativo, como que tá a sua memória, né? Como que tá o seu QI, né? Tá dentro do que é esperado para a idade, está tendo algum declínio, né? No teste apareceu que você está com déficit em tal, mais nas funções executivas. Então, a partir disso, fica mais fácil também de até definir estratégias, às vezes com o seu psicólogo, então a gente precisa trabalhar dessa forma para melhorar essas funções executivas. Então ajuda nesse sentido também, né? De planejamento terapêutico, né? Não só o diagnóstico em si, né? Entendi. Nesse caso das funções executivas que você falou, provavelmente a linha de tratamento seria o negócio do TCC, né? Que é organizar a vida né? Certinho, agenda, horário, lembrete. Ajuda. Né? Sim, assim, dentro da psicologia cognitiva, né, comportamental, tem várias vertentes, né? Tem a TCC tradicional, mas tem outras, né? Tipo, DBT, tem ACT, eu acho, tem vários tipos, né? Mas a TCC ajuda bastante nesse aspecto aí de organização, né? De comportamento, né? Também. Principalmente, né, no caso de adultos, né? No caso de crianças, assim, que têm atrasos de desenvolvimento, indicado é a análise do comportamento daí. Porque é um trabalho mais de estimulação, né, no caso. Então, que nem eu trabalho com essa parte da avaliação neuropsicológica e da avaliação de habilidades. Então, toda criança que chega, ela já tem diagnóstico, por exemplo. De qualquer forma, a gente precisa avaliar para ver quais são as habilidades que essa criança está em atraso, né? Para, a partir disso, montar o planejamento terapêutico de estimulação. Né? Então, não é uma psicoterapia tradicional, né? Então, é de, basicamente, sentar lá e brincar com a criança, estimular as habilidades através da brincadeira, né? Escuta, deixa eu te perguntar, tem uma coisa que aí é achismo mesmo, sabe? Que assim, eu já vi algumas crianças que conhecido, coisa assim, né? Que eu tenho a impressão que ela não tem nenhum tipo de transtorno, mas ela tem um atraso de desenvolvimento por conta dessa ideia do estímulo, né? Pode acontecer também, assim, uma criança que ela não tem estímulos, ela vai dar uma atrasada mesmo em desenvolvimento de comportamento, construção da personalidade, etc? Sim, pode acontecer. Tem, assim, no DSM até tem um transtorno do neurodesenvolvimento não especificado, alguma coisa assim. Que é justamente para esses casos em que a criança, ou é atraso do desenvolvimento não especificado, algo nesse sentido. Que é justamente, sim, nesse caso em que
a criança ela tem um atraso de desenvolvimento, né? Mas esse atraso não é justificado por nenhum outro tipo de transtorno. Então, daí teria que entender, né, o que é. E, geralmente, às vezes pode ser por uma falta de estímulo mesmo, um contexto familiar conturbado, né? Crianças que não têm acesso, às vezes, acesso adequado à escola, fica muito eletrônico. Então, isso pode gerar também um tipo de atraso. A questão até, assim, que eu até falo muito para os pais, né? Quando eles buscam alguma avaliação, né? Falo, o fato ele está com um atraso. Agora a gente vai tentar descobrir o nome, né? Se ele tem algum tipo de transtorno ou não. Mas, de qualquer forma, o mais importante é fazer o tratamento. Porque se a criança está com um atraso de desenvolvimento, isso vai afetar a vida dela. Então, precisa ter essa estimulação mais direcionada, né, de acordo com o atraso que a criança apresentar, para justamente para que ela alcance o nível dos pares, né? E quanto antes essa estimulação acontece melhor, justamente por causa da neuroplasticidade, né? Que a criança aprende muito mais rápido e muito mais fácil. Porque se a criança está com um atraso e fica por isso mesmo, né? Não faz um tratamento adequado, a idade dela vai continuar aumentando. E o atraso vai ficar cada vez maior em comparação com os pares, né? E isso vai afetar extremamente a autonomia dela no dia a dia, né? Tudo. Isso é aquela ideia da curva de aprendizado, né? Que até a gente, sendo adulto, quanto mais velho, é mais difícil aprender uma coisa por conta dessa curva de aprendizado, não é? Tem a ver com isso, né? Sim. Porque quanto menor, quanto mais novo, né? Mais neurônios a gente tem, né? Então, o cérebro é muito mais flexível, né? Até como se fosse uma massinha de modelar, digamos assim. Então, absorve muito mais coisa, aprende muito mais rápido. É que nem aprender inglês. Quando você é criança, você consegue aprender várias línguas, se você for estimulado. Aprende com muita facilidade. Depois de adulto, não é impossível. Você pode aprender, mas é muito mais difícil. Então, isso vale para todas as outras habilidades também. Então, conforme vai crescendo, vai ficando um pouco mais lento a aprendizagem, né? Quando é menor, é mais rápido. Então, quanto antes é trabalhado isso, é melhor para a família, para a criança, né? Para todo mundo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. Eu falei no comecinho do episódio, a proposta do Quem Você Pensa Que ela vem de uma curiosidade absurda minha sobre essa ideia de construção de personalidade, né? A ideia de... o que faz você ser você do jeito que você é, né? E aí eu queria saber sobre você, quando que começa esse seu interesse nesse estudo específico, neuropsicologia, a mente, né? Nisso que você se especializou. Tem um motivo em específico para você falar, cara, é isso aqui? Então, a neuropsicologia comecei a me interessar no primeiro semestre assim, da faculdade, que foi que eu tive a matéria de neuroanatomofisiologia, que é bem neuro. E a professora era maravilhosa, assim, também. Daí foi quando eu comecei a me encantar por essa área de neuro, assim, sempre gostei muito, desde o começo da faculdade, daí fui pesquisando sobre, né, descobri que tinha essa área de neuropsicologia, também comecei a trabalhar na área antes de me formar, então quando eu estava no quarto semestre da faculdade, eu comecei a estagiar na prefeitura da cidade como auxiliar de sala de uma criança autista. E daí, fiquei 2 anos, né, como auxiliar, estagiário. E daí, quando terminou o contrato, eu ainda não tinha formado. Daí, eu entrei como estagiária na rede privada, né, que a gente chama de aplicadora terapêutica. Que basicamente a pessoa que vai lá e vai aplicar as atividades com as crianças, né, sob supervisão de outro psicólogo, né. Então, que é inclusive a empresa que eu estou atualmente, ainda. Então, daí eu entrei como estagiária, né?
em outra cidade, foi em Rondonópolis. Entrei lá e me apaixonei também, né, pela área, né, pelo trabalho. A minha supervisora era neuropsicóloga também, né, fazia essa parte de avaliação. E daí a empresa foi abrir uma nova unidade em outra cidade, que é onde eu estou agora, aqui em Primavera do Leste. Daí eu vim, depois que eu me formei lá, né, e tudo, eu vim, terminei a especialização, daí eu vim para cá como supervisora na parte de psicologia. Né? Então, daí eu comecei fazendo essas avaliações assim, de habilidades de crianças que já tinham diagnóstico, né? A neuropsicologia, ela ainda é nova para mim. Eu terminei a especialização no finalzinho do ano passado. E daí eu comecei a fazer essas avaliações neuropsicológicas das crianças esse ano, no começo do ano. Então, foi esse o caminho. A faculdade de psicologia que você fez antes dessa especialização tem um interesse em específico para você escolher psicologia? A minha curiosidade vem do fato de que, assim, cara, me parece, olhando de fora, que, sei lá, 80% dos psicólogos são mulheres, né? Parece que é uma área que não chama muita atenção dos homens, normalmente chama muita atenção das mulheres, né? Porque é uma área de cuidado, né? No Brasil é bem comum isso, né? Essas áreas de saúde, assim, no geral, voltada a cuidado, né? Então, o público é mais feminino, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos psicólogos são homens, já é o contrário. É mesmo? Olha só. Mas, assim, o meu interesse veio já desde o ensino médio, eu acho, mais ou menos. Até engraçado, porque, assim, o que fez eu conhecer, né, entender sobre saúde mental foi porque eu sempre fui muito fã da Demi Lovato, né, a cantora. Desde a pré-adolescência, eu cresci escutando, né, ela, e é uma das causas que ela sempre defendia. Né, a questão da saúde mental, ela tem diagnóstico também de transtorno bipolar, né, teve também muitas questões. Então, são pautas que ela sempre defendeu, sempre ajudou ONGs nesse sentido. E eu vou olhando, né, para trás, vejo quanto que isso me influenciou também no interesse, né, para entender sobre saúde mental, né, sobre psicologia, né, e daí acabei me encontrando no curso de psicologia. Que maneira, quem diria, hein? Ó, Demi Lovato formando psicólogo pelo mundo. Pois é. É uma história legal essa. Deixa eu te perguntar agora, eu acho que a gente tá meio que indo já pra reta final, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o teu projeto lá, que é o Psicoletivo, né? Sim. É um canal no YouTube, é isso? Isso, é um canal que eu e uma amiga minha, a gente tinha criado quando a gente estava mais ou menos no meio da faculdade. A ideia veio porque a gente procurava, às vezes, videoaula, né, para tirar dúvida, e nunca achava nada na internet. Daí a gente falou, vamos fazer então, né, já que não tem. Olha só. Então, daí a gente fez, né, só que daí depois a gente ficou um tempão parados, né, sem fazer. Inclusive, era outro nome antes, não era Psicoletivo. E daí, a vida, né, corrida, daí a gente parou de produzir conteúdo. Daí depois ela não quis continuar, né, na criação, só que eu tive vontade de voltar a fazer os conteúdos. E daí quando eu fui voltar, eu descobri que tinham feito registro de marca com o nome do meu canal. Olha só. Pois é, e daí, só que infelizmente, né, eu tava errada, né, porque quem paga o registro é o dono, né? Daí eu tive que mudar o nome. Mas aí eu fui mais esperta, né? Daí eu já mudei e fiz o registro. E voltei a fazer as produções, né, de conteúdo, né? Tudo. Então, daí é um canal no YouTube. Tô com um site também, mas ele tá em processo. Ainda não tem muitos posts, mas estamos organizando para o próximo ano, né? O meu marido é psicólogo também. Daí ele também tá me ajudando bastante agora. Nessa parte de organização também, de produção, né? Porque
Sozinha é mais difícil. Uhum. Enfim, daí tem o site e tem o Instagram mesmo, né? Que também cria, no TikTok também, mas o público maior vem do YouTube, que já tá mais antigo, né? Lá. E lá o tema que predomina do seu conteúdo tem mais a ver com neuropsicologia, com essa área de TE que você trabalha? Qual que é o tema que predomina ali no teu conteúdo lá? Realmente tenho feito mais voltada à neuropsicologia, porque é o que eu tenho estudado mais também, né? Então, daí eu vou já fazendo nesse sentido, né? Do que eu já tô lendo, né? Já tô fazendo. É bom até pra você, pra afirmar, né, na cabeça. Sim. Não é? Ajuda bastante. Que da hora. Eu perguntei porque eu ainda não tinha ido ver lá o teu canal, né? Eu vou passar pra dar uma olhadinha depois. Aí eu perguntei sobre o que você fala por isso, porque eu não tinha visto ainda o canal lá, né? Mas assim, pra gente fechar aqui, a última pergunta seria, no caso, voltada pra você, pra Pamela mesmo, né? E é a pergunta que dá nome pra esse podcast. Eu queria saber quem a Pamela pensa que ela é. Você tem uma resposta pra isso? Do nada, assim, uma crise existencial. Bom, eu acho... Bom, sou uma mulher, uma psicóloga, né, que precisa ainda aprender muita coisa, que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada. Isso é importante. Sim, e eu acho isso uma coisa muito, muito importante, né? Tanto para a vida, né? Não só minha, né? Das pessoas no geral. Essa questão de buscar sempre evoluir, né? Então, eu acho que o que me define mais nesse sentido de uma pessoa que está buscando aprender, evoluir. Porque é a única coisa que tem que ser constante, eu acho, na vida, né? Porque todo o resto muda. E a gente precisa ter também essa flexibilidade, de que se tem coisas melhores, a gente precisa se adequar a isso, precisa aprender, precisa buscar, né, evoluir também. E se a gente for levar em consideração a velocidade que as coisas mudam nos dias de hoje, né, no tempo que a gente está vivendo, acho que acaba meio que sendo um requisito para sobreviver, né? Você tem que estar aprendendo a aprender e mudar quando precisar, né? Sim. O tempo todo tem que aprender, senão fica para trás também. Ô, Pamela, eu queria agradecer muito pelo seu tempo aqui para trocar essa ideia com a gente, para tentar botar um pouco de conhecimento nessa cabeça nossa aqui. Cara, valeu mesmo, foi uma conversa da hora e eu acho que, sei lá, dava para render mais episódios até pra gente se aprofundar mais nessas ideias, mas aí tem que ter acho que um desenvolvimento da minha parte, porque eu tô perguntando na medida do que eu conheço, entende? Então, para aprofundar, acho que deveria eu começar a estudar um pouquinho também, né? Vai lá maratonar o canal Psicletivo. Aí, aí sim. Eu agradeço também pelo convite, né? Foi uma conversa muito legal, bem produtiva também. Fiquei bem feliz por ter sido convidada. Foi minha primeira participação num podcast. Estreando. Que da hora. Maneiro mesmo. Pode chamar de novo que eu venho. Eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Bom, gente, é isso. Cara, essa conversa foi da hora e eu espero que tenha mesmo outras oportunidades de conversar de novo com a Pamela em futuros episódios. E por hoje é isso. Um abraço e tchau, gente. Tchau.